Olá! Boa noite pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à primeira live de 2022 com a Prof. Patrícia Doblinski. Enquanto a galera vai chegando por aí, nós vamos ouvindo a música do nosso evento. Oi Fabiana, boa noite, Susan, tudo bem? Karine, sejam bem-vindos! Bem-vindos! Eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Vou dando oi para essa galera que tá chegando. E enquanto eu recebo o pessoal que tá chegando ao vivo, você que vai assistir a esta live gravada, adianta um pouquinho o vídeo para você ir direto pro conteúdo, porque eu tenho que receber essa galera linda que tá chegando aqui. Feliz ano novo, pessoal! A Sandra tá chegando por aí, a Van, a Sueli Silva, sejam bem-vindos! Puxa a cadeira, pega o teu caderno, teu bloco de notas para anotar, porque vai rolar muito conhecimento nessa live, muito conhecimento. Oi Mela, boa noite. Maiara, boa noite. Tô tentando acenar para vocês, pessoal, não sei se vou conseguir acenar para todo mundo. Boa noite, feliz ano novo. Hoje a gente começa o esquenta, na verdade é um pré-esquenta para a jornada do aplicador de injetáveis, esse evento 100% online gratuito que vai começar no dia 17 de janeiro. Então você que está aqui comigo na live, se você ainda não fez a tua inscrição, corre lá no link da bio, se inscreva, tá? Se inscreva, entre para um dos grupos de WhatsApp, porque depois que você fizer a tua inscrição, você vai receber todas as informações do evento dentro dos grupos de WhatsApp. E fica de olho no seu e-mail também, porque você vai receber por e-mail muitas informações do evento. Mas no grupo é onde a minha equipe vai comunicar com vocês, vai mandar o link de todas as aulas, vai mandar para vocês os brindes, os bônus que vão rolar durante a jornada do aplicador de injetáveis. E se vocês tiverem qualquer dificuldade para se inscrever ou para entrar no grupo de WhatsApp, manda um direct para a Prof, que eu vou estar à disposição para ajudar vocês, tá? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, depois aí das festas de final de ano. Espero que todos vocês estejam bem, em segurança e que tenham aproveitado bastante o Natal e o Ano Novo. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, tá? É um tema, o que eu fiz, gente? Eu reuni aqui vários tópicos, coisas que eu considero muito importante e que são dicas de ouro. Sim, são dicas de ouro para o teu paciente sentir menos dor no momento da aplicação. Se eu falar para você que você pode fazer uma aplicação de injetáveis totalmente indolor, provavelmente muitos de vocês vão duvidar, tá? Mas isso é possível. É claro que isso também está relacionado a características individuais de cada paciente, até porque os pacientes eles possuem diferentes limiares para dor. Mas responde para mim aí nos comentários primeiro se vocês estão me ouvindo bem e coloca aí quem é calouro e quem é veterano. Se é a primeira live sua com a professora Patrícia, coloca ali hashtag calouro, e quem já me acompanha aqui há um tempo, coloca lá hashtag veterano. Tem muita gente nova por aqui, muita gente nova aqui no Instagram. Eu quero dar as boas-vindas para todos vocês, tá? Então vamos lá, bora lá mergulhar de cabeça no conteúdo. A galera tá chegando ainda. Se tiver algum problema aí com a conexão ou vocês deixarem de me ouvir, por favor, sinaliza aqui no chat para mim, tá bom? Vamos lá então? Bom, então... dicas de ouro para o paciente sentir menos dor. Na verdade, assim, né? Qual é o principal desejo? O nosso principal desejo, além de garantir segurança para o nosso paciente, uma aplicação de injetáveis segura, tranquila. A gente sempre tem que pensar no bem-estar do paciente, mas é que esse paciente não sinta dor. E existem vários fatores envolvidos neste processo de fazer com que a pessoa sinta maior ou menor dor. Como eu disse anteriormente,
A dor é muito individual, as pessoas têm diferentes limiares, então uma dor que para mim pode ser insuportável, para Sueli, por exemplo, pode não ser. Para ela é uma dorzinha que ela passa bem batido, ou ela vai tomar só um analgésico. Então as pessoas têm diferentes limiares de dor. Mas quando a gente fala da aplicação de injetáveis, e para quem já me segue aqui há um tempo, sabe como a Prof. Patrícia, como eu trato isso de uma forma um pouco diferenciada. Porque a aplicação de injetáveis é um serviço essencial para a comunidade, essencial para o nosso paciente, e ela precisa ser encarada diferente. Ela precisa que os profissionais de saúde tratem deste serviço farmacêutico quando é realizado dentro de uma farmácia, mas é um serviço de saúde que também é executado dentro de uma unidade básica de saúde, dentro de uma clínica, dentro de uma UPA, dentro de um hospital. E eu sempre chamo a atenção dos profissionais para que os profissionais tratem este serviço farmacêutico com mais seriedade, dando a ele a importância que ele merece. Por quê? Porque na grande maioria das vezes é um serviço menosprezado, feito de qualquer jeito, tá? Não é dada a real importância. E aí a gente começa a perceber uma série de detalhes. E quando, por exemplo, uma pessoa fala, você sabe aplicar injetáveis? Sei. Você sabe fazer trilha em Z? O que é isso? A pessoa não sabe o que é. Você aplica com que agulha? Eu aplico com 25/7. Mas para todos os injetáveis? Sim. Aí você começa a se questionar, poxa, mas e se o paciente for gordinho? Vocês estão me entendendo? Quem já me segue aqui há algum tempo sabe que tudo que eu tô falando faz sentido. Por quê? Porque as coisas não são bem assim. Aplicar injetáveis não é uma coisa que existe uma receita de bolo que todo mundo vai lá e executa igual. A técnica, sim. Mas existem muitas particularidades que precisam ser levadas em consideração. Então eu vou elencar aqui para vocês nessa live de hoje pontos que eu, professora Patrícia, farmacêutica, considero essenciais para um bom aplicador de injetáveis, para um profissional mão boa, para um profissional que a gente quer no mercado de trabalho, que domine a aplicação de injetáveis, que faça uma aplicação segura para o paciente e que saiba desenvolver essa atividade tão importante, que é pré-requisito, gente, para tantas coisas. Farmacêutico recém-formado, cai no mercado de trabalho, tu vai procurar emprego, o que pede lá nos pré-requisitos? Saber aplicar injetáveis, aplicação de injetáveis. Você que é técnico de enfermagem, que vai trabalhar numa UPA, numa clínica, num hospital, você tem que saber tudo sobre administração de medicamento. Talvez tudo seja muito forte, né? Mas você tem que ter um bom embasamento, porque muita coisa vai vir com a prática. E aí, será que você domina todas as técnicas? Será que você sabe fazer uma trilha em Z? Você sabe aplicar um ventroglúteo? Então, são muitas coisas importantes. E eu quero começar por essa questão emocional. Então, um primeiro ponto, tá? Lembra que eu vou citar aqui dicas importantes para o teu paciente sentir menos dor. E a gente começa com a questão emocional, com o acolhimento que deve ser feito para o paciente que chega para fazer injeção. Aí vocês devem estar se questionando, mas Prof. Patrícia, como assim? Vocês já pararam para pensar nisso? Alguma vez na vida, você que está aqui assistindo essa live comigo, parou para pensar em como deve ser o acolhimento do paciente? Porque às vezes as coisas são muito mecânicas, sabe? Recebe-se o paciente ali na frente, pega a prescrição, chama ele para a sala de injetável, mas não se olha nos olhos, não se conversa, não pergunta o nome do paciente, não se exerce a empatia. Eu quero que vocês levem em consideração, deixa eu tentar acenar aqui para a galera. Gente, aproveita, clica aí no aviãozinho e convida um amigo para assistir essa live, manda aí para um colega de faculdade, manda para um colega de curso técnico teu e curte muitos corações para Prof. Patrícia, porque eu quero corações. Vocês sabem que eu adoro uma curtida, então clica ali, manda coraçãozinho que o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante e vai convidar outras pessoas para nossa live, tá bom? Isso, muito bom. Então olha só, começa por um bom acolhimento.
chamar o paciente pelo nome, entender a situação, problema dele, o problema de saúde e exercer a empatia. E aí, meus amigos, vocês vão perguntar para o paciente. Por exemplo, quem entrou ali agora, Thaís. Thaís, você já tomou alguma injeção na vida? Porque pode ser uma paciente que você nunca viu. Depende muito da farmácia onde você tá. Se você tá numa farmácia de rede, numa farmácia de um grande centro, o fluxo é muito grande, passam pessoas novas sempre por ali. Diferente de quando você tá numa farmácia de bairro, que você já conhece as pessoas que moram na redondeza. Mas, de repente, você não conhece aquela paciente, então você tem que perguntar para ela: você já tomou injeção? E de repente a paciente vai te dizer: não, Patrícia, eu nunca tomei uma injeção na vida, é a primeira vez. Você precisa fazer um acolhimento todo especial para este paciente. Você precisa explicar o óbvio para este paciente. Por que que o médico passou por via parenteral, a importância desse injetável, a importância dele seguir a posologia se forem aplicações múltiplas, porque às vezes ele vai ter que tomar 3, 4, olhar nos olhos do paciente, perguntar o nome dele, vocês estão me entendendo? Porque quando você faz isso, você já quebra aquele gelo de início, você já quebra aquela situação tensa, porque se ele tá ali na sua farmácia, no posto de saúde, na clínica, na UPA, onde quer que esteja, ele já não está bem, ele está ali porque ele está com problema de saúde, porque ele está com dor, porque ele está incomodado, e aí você vai aplicar essa injeção, então você precisa quebrar esse gelo. Sempre, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos, diga o óbvio para o seu paciente. Ah, você nunca tomou uma injeção, então eu vou te explicar. Eu vou fazer a administração de medicamento com seringa e agulha, fique tranquila porque esse material é todo estéril e a gente vai escolher o melhor local para fazer a aplicação. Aí, gente, vai chegar a hora do vamos ver, né? Se você é um mão boa, se você é aluno da Prof. Patrícia, você já domina todas as técnicas de aplicação. E, por exemplo, você vai dizer para o paciente: olha, vamos aplicar a injeção no ventroglúteo, porque o ventroglúteo é o melhor local onde você vai sentir menos dor. Depois eu vou falar um pouquinho do ventroglúteo. Então, diga o óbvio, tá? Explica o procedimento, olha nos olhos e outra coisa, não minta pro paciente. Aí ele vai dizer assim: vai doer? Desculpa aí, gente, tá muito calor. O paciente sempre pergunta: vai doer? Se for criança, então, tia, vai doer? Você não pode mentir, mas você não deve usar a palavra dor. A palavra dor, ela causa muito impacto. Então eu olho, por exemplo, para Vanessa e falo assim: Vanessa, essa injeção vai doer. E aí eu digo assim: olha, Vanessa, você vai sentir um leve desconforto. Se você me deixar aplicar na região ventroglútea, você vai sentir um desconforto muito leve. Você mal vai sentir a agulha entrando na sua pele. E eu não tô mentindo, gente. Eu estou falando a verdade. Então, troque a palavra dor pela palavra desconforto, tá? Se você falar dor, o cérebro dela já processa: meu Deus, dor, vai doer, vou ficar mal, vou sentir a agulha entrando, ele já começa a ficar nervoso. Sistema nervoso simpático libera ali uma descarga de noradrenalina, a adrenalina que vai agir em receptores beta cardíacos, já vai aumentar a frequência cardíaca, teu paciente já começa a ter sudorese. Vocês estão me entendendo? Olha as nossas aulas de farmacologia aí, gente. Ai, tô com saudade de farmaco, hein? Vocês estão me entendendo? Faz sentido? Coloca pra mim nos comentários. Vanessa, Deise, Dani, faz sentido o que eu falei pra vocês agora? Tá bom? Então, conversa, exerça empatia, diga o óbvio, diga o que vai ser feito, mas não usa a palavra dor. No caso de crianças, o que a gente faz? Vou apresentar para vocês aqui a minha amiguinha, Júlia, tá? A Júlia tá aqui. Júlia é o nome dela mesmo, tá? É o nome da boneca e é o nome da minha filha. Eu já apresentei uma outra amiga dessas para vocês. Lembra que eu já fiz uma live há um tempo atrás e eu falei muito disso? De você usar uma boneca, pode ser uma boneca, pode ser um urso, pode ser um boneco de super-herói. E aí, quando for criança, é legal conversar com a mãe. Às vezes tem que tomar... Outro dia,
Uma farmacêutica me mandou aqui uma mensagem que tinha que fazer 10 ceftriaxona numa criança, né? Então vai fazer várias, conversa com a mãe. Pergunta se a criança tem uma boneca que ela gosta muito, se ela tem, sei lá, um boneco do Homem-Aranha, do Batman, entendeu? Um urso de pelúcia, porque aí você vai fazer toda uma encenação com esse brinquedo. Ah, então a gente vai fazer a injeção primeiro na Júlia, depois a gente vai fazer em você. Eu quero que você seja tão corajosa como a sua bonequinha. A gente vai fazer a injeção na bonequinha também para ela não ficar doente. E aí você vai envolvendo a criança. Entende? Você vai trabalhando com o emocional, com o psicológico dela e você vai distraindo essa criança. Não pode ser aquela coisa horrorosa de entrar na sala de aplicação, abre gaveta, fecha gaveta, pega o invólucro da seringa, abre, fecha, e aquele clima tenso, horroroso, que a pessoa já começa a liberar adrenalina, e na hora adrenalina, vocês estão me entendendo? E se for criança, tem que ter muito tato. Então fica aí a minha dica para usar a boneca, mas pode ser um urso de pelúcia, pode ser qualquer coisa. Faz sentido? Coloca para mim aí nos comentários se faz sentido isso que eu coloquei. Tá bom? Lembra sempre disso, tá? Aí a gente vai para o segundo ponto. Vocês devem estar se perguntando, mas prof, isso tem alguma coisa a ver com dor? Total, gente. Total sentido. Porque você acolheu bem, a pessoa já foi se sentindo à vontade, ela já vai desmistificando aquela ideia horrorosa na cabeça dela de que injeção dói, de que tomar injeção é ruim. Vocês estão me entendendo? E esse procedimento precisa ser muito tranquilo, porque você tem que fidelizar o seu paciente, você tem que fazer uma aplicação única, exclusiva, muito boa e que, acima de tudo, traga segurança para o teu paciente, tá bom? Aí a gente vai para o segundo ponto, que seria a escolha do material. A escolha do material para aplicação de injetáveis tem total influência sobre a dor que o paciente vai sentir. Isso só faz sentido quando você começa a entender todo o processo. Eu costumo dizer para os meus alunos no método ID que você precisa desenvolver um raciocínio crítico, clínico, e você tem que raciocinar clinicamente para você resolver toda e qualquer situação. Quando eu falo de escolha de material, eu estou me referindo principalmente à escolha de agulha para fazer a aplicação. Por quê? Porque, por exemplo, se eu não escolher uma agulha adequada para fazer a aplicação do injetável, se eu aplicar a injeção com uma agulha que não é adequada e ocorrer o refluxo da medicação para a tela subcutânea com formação de nódulo e abscesso, o meu paciente vai sentir muita dor. Então isso aconteceu por quê? Porque eu não soube escolher a agulha. Também porque eu não soube muitas vezes executar uma técnica adequada. Então eu tenho que ter uma soma de fatores. Eu tenho que ter escolhido corretamente o material, eu tenho que usar uma técnica adequada, eu tenho que escolher o músculo adequado para fazer a minha aplicação, e isso vai interferir na dor. Quando eu falo de escolher agulha, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu adoro o meu cardápio de agulhas, né? Olha aqui que gracinha. Eu montei aqui, ó, num tabuleiro. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, a 25x7, que é a agulha mais comum que a gente tem para aplicação. Aí eu tenho ainda do mesmo tamanho de comprimento a 25x8, que ela é mais calibrosa, então ela tem o canhão verde. Mas estas agulhas, elas não podem ser usadas para aplicar injeção em todos os pacientes. Capite? Então, por exemplo, se eu vou aplicar num paciente que tem um perfil magro, como esse aqui, eu tenho aqui, ó, em azulzinho a tela subcutânea, gordura, e aqui em amarelo o músculo. Então, esse é um paciente magro. Eu consigo aplicar com uma agulha 25x7 uma intramuscular. Mas, se eu tiver um paciente mais cheinho, como este aqui, ó, olha esse paciente aqui, que diferente. Olha a tela de gordura dele, como é muito maior que esse aqui. Aí eu já não posso usar uma agulha 25x7, minha amiga. Aí eu já tenho que usar uma agulha maior. Então aí a gente tem, por exemplo, a 30x7, a 30x8 ou até a 40x8.
tá bom? Mas isso tudo eu vou destrinchar com vocês lá no nosso evento que vai começar no dia 17, na jornada do aplicador de injetáveis. Então, a escolha da agulha é muito importante, porque se eu uso, por exemplo, uma agulha curta e aplico num paciente que é bem gordinho, o medicamento que tinha que ficar intramuscular profundo não fica. Ele, às vezes, fica totalmente na tela subcutânea. Esse medicamento, ele volta todo para a tela subcutânea e aí a gente tem processos inflamatórios, reações adversas, forma nódulo, forma caroço, e aí o paciente vai voltar com dor, vai voltar com desconforto e eu vou ter reações adversas importantes. Por isso que eu falo, por isso que eu ensino dentro do método ID, que você tem que escolher a agulha de acordo com a anatomia do seu paciente, tá bom? Mas aí a gente vai falar muito sobre isso lá dentro do nosso evento, da nossa jornada. Coloca aí pra mim nos comentários quem já se inscreveu pro evento. Coloca aí pra mim, eu quero saber. Valesca já se inscreveu pro evento? A Cássia... Alita, conta pra mim, vocês já estão inscritas? Se você não se inscreveu, gente, quando acabar a live, vocês vão lá na minha bio do Instagram, lá no meu perfil do Instagram, no início do Instagram, tem lá um link, você clica naquele link, aí você preenche o formulário, coloca lá o teu e-mail, coloca lá o teu nome completo, e aí você já vai ser direcionado para uma segunda página, onde vai ter um botão em verde para entrar no grupo de WhatsApp, tá bom? Entra no grupo de WhatsApp para garantir nesse grupo todos os materiais que vão rolar durante a jornada. O link das aulas vai ser mandado nesse grupo. Vocês vão receber tudo lá dentro deste grupo, tá certo? Vamos lá. Falei de 2 dicas de ouro, certo? Agora eu vou falar da terceira. Qual é a terceira? Trocar a agulha antes de aplicar no paciente. Conta pra mim aí, quem aí tá aqui comigo ao vivo, que já aplica injetável, e eu quero saber se vocês trocam a agulha. Eu tô me referindo a trocar a agulha antes de aplicar. Então, por exemplo, eu vou preparar um antibiótico, onde eu tenho aqui o pó liofilizado e eu vou ter que reconstituir ele. Então, eu vou ter que aspirar o diluente, eu vou ter que juntar os dois para depois aplicar no paciente. Ou eu vou só aspirar a medicação pronta. E aí, antes de aplicar no paciente, eu troco a agulha. Quem faz isso? Conta pra mim. A Nayara troca. Quem mais? Quem mais? Conta pra mim aí nos comentários. Quem mais troca a agulha? Será que tem tanta diferença assim trocar agulha? Por que tem que trocar agulha? Tá? Que legal! A Susan também troca. Susan, é a Susan, minha ex-aluna? Susan Hortolã? Eu acho que sim, minha ex-aluna da graduação. Que legal, gente. Fico tão feliz quando eu encontro os meus ex-alunos da graduação por aqui. Muito legal isso. Eu trabalhei mais de 15 anos no ensino superior e eu fui coordenadora do curso de farmácia também. Então, volta e meia, eu encontro os meus ex-alunos aqui nas lives. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que tem que trocar a agulha? Quando a gente vai aspirar o conteúdo da ampola, tá? Eu vou até fazer isso aqui agora. Quer ver? Vamos lá? Vamos simular aqui para vocês verem? Faz de conta, né, que a prof já fez antisepsia, lavou as mãos. Vamos quebrar essa ampola aqui, que eu quero mostrar para vocês, tá? Pronto. Ai, que delícia. O álcool refresca. Deixa eu só pegar uma... Olha só. Quando a gente vai aspirar o conteúdo da ampola, quando eu faço isso, para mim aspirar, a ponta da agulha, ou seja, o bisel, que é essa ponta, vamos mostrar aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó, vamos colocar lá na frente da câmera. Ele não vai fazer o zoom na ponta, tá? Mas nós temos aqui o bisel da agulha. Vamos mostrar um bisel gigante aqui no canudinho? Se a gente simular, seria isso aqui, ó. Ó, tá?
Tá vendo o corte aqui no canudinho? É a mesma coisa que a ponta da agulha. Só pra gente ser mais didático. Então, essa ponta aqui, ó, que é o bisel, esse corte que existe na ponta da agulha, ele toca nas paredes de vidro quando a gente tá aspirando, tá certo? E quando a ponta da agulha do bisel toca nas paredes de vidro, ela vai perdendo o corte. A gente costuma dizer que ela vai ficando rombuda, tá? E a gente também perde aquela... A gente não, né? Perdão. A agulha perde aquele silicone que ele tem ali na ponta, protetor. Então, isso faz a injeção doer mais. Então, imagina, eu aspirei o conteúdo da ampola, o meu bisel entrou em contato com as paredes de vidro. Quando for um frasco ampola, como esse aqui, quando eu furo a borracha, então a agulha já transpassou essa borracha, ela já foi danificada. E aí, quando eu faço essa aspiração, toda essa movimentação vai deixando a agulha rombuda. E por esta agulha ficar rombuda, essa agulha vai doer mais quando eu introduzir ela na pele do meu paciente. Vocês estão me entendendo? Então, quando eu introduzo a agulha na pele do paciente, isso dói mais, faz doer mais. Por isso que quando eu tiver com a medicação pronta, eu vou trocar a agulha antes de aplicar, tá bom? Para dar mais conforto pro meu paciente. Outra coisa agora, velocidade de introdução da agulha na pele do paciente. Como assim, prof? Presta atenção nisso que eu vou simular aqui para vocês. Então, imagina que eu tenho aqui o corpo do paciente, o músculo dele, pode ser um deltoide, pode ser o glúteo médio, onde eu vou fazer a aplicação, tá? Quando a gente vai introduzir a agulha na pele, então a gente sempre observa ali o bisel tem que ser introduzido de lado, eu já vou explicar isso. Eu devo introduzir a agulha da pele num golpe único, desse jeito, ó, assim, eu aproximo e pá, furo de uma vez, tá? O que não pode fazer? Tem gente que fica assim, ó, às vezes encosta, aí faz 1, 2, pá, e aí vai introduzindo a agulha assim, ó. Ai, gente, isso faz injeção doer muito. Não pode fazer isso, tá? Não façam isso, por favor. Então, você tem que introduzir a agulha no golpe único. Por isso que a gente segura firmemente lá no músculo, dependendo de onde vai aplicar. Eu aproximo da pele do meu paciente, ângulo de 90 graus, bisel de lado e pá! Num golpe único, eu introduzo a agulha na pele dele. Então, eu não posso introduzir lentamente essa agulha, porque isso também faz a injeção doer. Conta pra mim, aí nos comentários. Vocês observam esses detalhes todos quando vocês vão aplicar? Me contem. Faz sentido? Vocês acham que faz sentido? Conta aí pra mim nos comentários quem que já observa isso quando vai aplicar. Esses detalhes são muito importantes, tá? Quando a gente fala de um profissional mão boa, que domina a aplicação de injetáveis, que sabe fazer uma aplicação de injetáveis perfeita, com segurança, sem medo, ele tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Todos esses detalhes. Conta pra mim, gente, faz sentido? A Vieira quer saber por que bisel de lado, já vou explicar. Hanan, faz total sentido, né? Isso. Que bom, Fabiana, que você já observa. Então, vamos lá, vamos pra frente. Deixa eu falar da posição do bisel antes de falar da velocidade, tá? Eu devo introduzir o bisel virado de lado, tá? Então, assim, ó. Aqui, de novo, no canudinho, que é pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem, tá? Bisel, ó, abertura ali da ponta do canudinho, de lado. Nunca para baixo. Peraí. Nunca para baixo. Aplicação intramuscular, bisel não pode ser para baixo e não pode ser para cima. Tem que ser de lado. Por quê? Quando eu introduzo o bisel de lado, ele vai entrar
paralelo à fibra muscular. Então imagina se eu estou aplicando no deltoide, ou se eu estou aplicando no glúteo, ou eu estou aplicando no vasto lateral da coxa ou no ventroglúteo. As fibras musculares estão correndo nesse sentido, longitudinalmente, assim, ó, em pezinha. Então, quando eu introduzo o bisel de lado, ele entra de ladinho, assim, da fibra muscular. É como se ele entrasse assim, ó, na lateral da fibra muscular. E ele causa menor dano à fibra muscular. Se eu virar esse bisel para baixo ou virar esse bisel para cima, ele entra rasgando a fibra muscular do paciente. Entenderam? Isso faz a injeção doer mais. Então a injeção dói quando a pessoa introduz a agulha na pele. Aí começa a pensar em tudo que eu falei aqui. Vai introduzir a agulha na pele, ao invés de introduzir num golpe único, introduz devagarzinho. Não troca essa agulha. Introduz com o bisel virado para baixo. Você vai tendo uma soma de fatores que vai fazer essa injeção doer. E aí você já tem medicamentos que são muito doloridos, por exemplo, penicilina benzatina, alguns anti-inflamatórios que doem bastante, que queimam quando estão sendo administrados. Então, eu preciso tomar cuidados especiais para tornar esta aplicação o mais confortável possível para o meu paciente. E se você é um bom profissional, se você é um profissional mão boa, galerinha que tá aqui, que são os alunos do método ID, já viram isso, já aprenderam isso. Todos esses detalhes vão fazer muita diferença e vão fazer da sua aplicação uma aplicação única, uma aplicação exclusiva, e o teu paciente vai voltar. Porque aquela aplicação não foi traumática. Lembra de tudo que eu falei, né? Que começou com o quê? Com um bom acolhimento, com um olhar nos olhos, com exercer a empatia. Então, eu quero que vocês percebam que é uma soma de fatores, tá bom? Então, a gente falou da posição do bisel, agora vamos falar da velocidade de aplicação, que também faz diferença. Tem gente que vai aplicar injeção, então, por exemplo, introduz a agulha na pele do paciente, e aí faz assim, ó. Ó, isso é o que não pode, tá? Primeiro eu vou mostrar o jeito errado. A pessoa injeta um pouco e para. Injeta e para. Injeta e para. A prestação, entendeu? Não pode. Isso faz a injeção doer também. Então, primeiro ponto, né? Introduzir o bisel, introduzir a agulha na pele do paciente. Primeira coisa que eu faço, puxar o êmbolo para ver se pegou vaso. E o meu olhar tem que ficar onde? Aqui, ó, no canhão da agulha. Por isso que o canhão é transparente, para eu enxergar quando o sangue voltar, tá bom? Puxei o êmbolo, se eu tiver pego um vaso, na hora o canhão vai tingir de vermelho. É muito fácil de perceber, é muito perceptível. Percebi que pegou vaso, o que eu faço rapidinho? Tiro tudo, aí eu vou trocar a agulha, porque eu vou furar o paciente de novo, tá? Mas isso é assunto para outra live. Isso é assunto que a gente vai tratar lá dentro da jornada do aplicador de injetáveis. O que eu quero tratar aqui é da velocidade. Então, quando você estiver administrando, como deve ser essa velocidade? Ela tem que ser lentamente e continuamente. Você vai aplicando devagarzinho, muito devagarzinho, porém continuamente. Não pode aplicar e parar, aplicar e parar, aplicar e parar. É lentamente, continuamente e o tempo todo, prestando atenção no paciente, conversando com o paciente. Tá tudo bem? Você está se sentindo bem? Tá tudo bem? Conversa. Porque se esse paciente te der qualquer sinal de que ele tá passando mal, de que ele teve uma hipoglicemia ou que ele tá tendo uma reação anafilática, por exemplo, ele vai falar para você: eu tô passando mal, minha língua tá inchando, eu não tô conseguindo respirar. Se for uma anafilaxia, ele vai falar isso pra você. E aí você vai tirar tudo, vai interromper tudo na hora. Esse é um dos erros que as pessoas cometem, sabia? Eu tenho recebido cada coisa aqui no Instagram, cada dúvida, cada relato de casos de profissionais. E aí quando a gente começa a conversar e vai esmiuçar o caso, né? Eu falo, mas você não conversou com o paciente? Você não estava prestando atenção no paciente? Prof, eu estava tão nervosa na hora de fazer a injeção que eu nem fiquei conversando com o paciente.
E você tem que prestar atenção nele o tempo todo. Você tem que estar alerta aos sinais que o paciente está te dando durante a aplicação. Então, quando eu falo para vocês que aplicar injetável é uma coisa séria, mas que você pode fazer tranquilamente, que você tem capacidade, que você vai aprender, que é possível. E precisa, né, gente? Porque é um serviço essencial dentro da farmácia. É um serviço essencial dentro de uma UBS, dentro de uma clínica, dentro de uma UPA, tá? Então, a velocidade de introdução da agulha na pele, lembrem-se, sempre num golpe único, tá? A velocidade de aplicação lentamente, continuamente, você não pode injetar e parar, injetar e parar. A posição do bisel deve ser virada de lado para você não lesionar a fibra, para você não machucar a fibra muscular do paciente, tá bom? Deixa eu tomar mais uma aguinha. Coloca para mim nos comentários se essas coisas que eu tô falando aqui para vocês, se alguma dessas coisas é novidade. Coloca para mim nos comentários se algo do que eu falei aqui era novidade ou vocês já sabiam. Vocês já tinham visto isso aqui. Coloca aí para mim que é muito importante para eu saber. Coloca para mim. Oi, Mike, tudo bem? Beca, coloca para mim. É novidade essas dicas que eu trouxe ou vocês já sabiam, já dominavam tudo isso? Conta aí para mim, gente. Que bom! Ah, Susan, você nada de novidade. Ô, Susan, quem ensinou injetáveis pra você? Conta aí pra prof. A Susan foi minha aluna. Eu não lembro se foi eu que treinei ela na aplicação de injetáveis, porque não era só eu que fazia isso, a gente tinha outros professores também. A Nayara não sabia do bisel de lado. Muita gente não sabia do bisel. Marília, sim. Oi, Marília. A Marília é veterana aqui nas minhas lives. Novidade do bisel. Isso, gente, é muito importante. Ah lá, a Susan respondeu. Foi eu que dei aula pra ela. Ai, querida, um beijo pra você. Onde é que você tá morando? Ai, gente, como a prof fica emocionada. Olha lá, ó. Farmacêutica, minha colega hoje, foi minha aluna na graduação. Isso aí, né? Vamos lá, então. Vamos seguir aqui. Momento nostalgia acabou, né? Nossa, gente, que loucura, vocês não sabiam do bisel? Olha só, muita gente não sabia do bisel. Isso é importante, tá? É muito importante observar a posição do bisel e a maioria não observa. Então, eu quero que vocês sempre pensem nisso, tá? Todos os detalhes fazem muita diferença. E a soma de cada um desses detalhes vai te dar uma aplicação perfeita lá no final. Uma aplicação única e exclusiva que o teu paciente, ele vai lembrar para sempre, ele vai querer sempre que você aplique. O outro ponto importante é o rodízio. Muita gente vai dizer, mas prof, rodízio? Sim, gente, rodízio. Por quê? Porque quando você faz um bom rodízio dos locais de aplicação, você possibilita uma absorção adequada, uma absorção homogênea, uma boa absorção na musculatura, tá? Tanto na musculatura, a gente pode estar falando também de uma subcutânea. Mas quando você não faz o rodízio dos locais de aplicação, e acreditem, isso é muito comum, você começa a ter formação de nódulos e abscessos, e daí a injeção vai ficando dolorida. Na verdade, não é que ela tá doendo, é porque o músculo do paciente já tá saturado. Então, você, por exemplo, aplica sem conversar com o teu paciente, sem fazer uma boa anamnese. Porque um profissional mão boa, ele faz uma boa anamnese antes de aplicar. Lembra da pergunta? Você já tomou injeção? E aí ele vai te dizer, eu tomo essa injeção todo mês, eu tenho um problema de reumatismo, e eu tomo essa injeção todo mês, ou eu tomo essa injeção há muitos anos. E aí você tem que perguntar, aonde você tomou pela última vez? Você trouxe com você a última declaração de serviço farmacêutico da injeção que foi aplicada? Quando você preenche a declaração de serviço farmacêutico direitinho, você tem todo o registro de onde foi aplicado, de que agulha foi utilizada. Eu vou falar muito disso lá na jornada, tá? Eu vou destrinchar isso com vocês na jornada do aplicador de injetáveis. Mas você tem que ter um bom registro do procedimento,
porque o paciente pode não lembrar. Mas se ele falar pra você, olha, eu tomo essa injeção há anos, você lembra onde foi feito da última vez? Ah, eu não lembro se foi desse lado ou se foi desse lado do bumbum. Então, antes de aplicar, você vai lá e você vai apalpar suavemente o bumbum, o glúteo do paciente, vai pedir licença pra ele, dá licença, eu vou apalpar um pouquinho aqui a região do seu glúteo, que eu preciso ver como que tá. E aí, quando você faz isso, muitas vezes, você descobre que aquele paciente está com o bumbum cheio de caroço, cheio de nódulo, porque nunca fizeram rodízio nesse coitado. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Eu recebo constantemente casos clínicos aqui, relatos de colegas farmacêuticos de aplicações que são feitas sem nenhum rodízio. Então, você que está aqui assistindo a live da Prof. Patrícia, você vai fazer a sua anotação direitinho. Então, você vai colocar lá 6 de janeiro aplicado no glúteo direito com agulha 30/8 com trilha em Z. Aí ele volta para fazer a outra, de repente é uma dexacitoneurin, ele volta para fazer depois de 4 dias, 3 dias, depende da prescrição do médico. Você vai pegar a receita e a declaração de serviço farmacêutico, você vai ver a anotação. A pessoa que aplicou por último anotou que foi no glúteo direito, então agora eu vou fazer no glúteo esquerdo. Você não pode fazer no direito de novo. Aí quando vier para fazer a outra, você não vai para o glúteo, você vai para o ventroglúteo. Então, eu tenho glúteo direito, glúteo esquerdo, ventroglúteo direito, ventroglúteo esquerdo. Até eu voltar no glúteo de novo, o músculo já descansou. Isso é fazer rodízio. Quando você tem várias injeções para serem administradas, você vai distribuindo ela nos diferentes músculos possíveis que você tem. É claro, de acordo com as características individuais de cada paciente, se tem como fazer naquela região. E aí você vai fazendo um bom rodízio, porque a ausência de rodízio causa dor. Tá bom? Tudo bem? E aí, gente, para fechar, é a técnica adequada. Você tem que usar uma técnica adequada, tá? Então, se você vai aplicar um contraceptivo hormonal, é uma substância oleosa, você tem que fazer trilha em Z. Porque se tu não fizer trilha em Z, e se esse medicamento refluir para a tela subcutânea, vai doer, vai fazer nódulo, vai fazer caroço, vai ter paciente reclamando. Sem falar de que você pode ter refluxo, perda da medicação e perca de eficácia terapêutica. A gente vai falar muito disso lá dentro da jornada, tá? Mas eu tenho que usar uma técnica adequada. Dentro do método ID, eu trabalho muito, eu discuto muito a questão da trilha em Z. E a trilha em Z hoje, ela é uma técnica que ela devia ser adotada por todos os aplicadores como uma técnica padrão. Porque ela me garante precisão de dose e ela evita refluxo. E eu posso usar isso, não é só para contraceptivo. Eu posso usar isso para um anti-inflamatório, eu posso usar isso para um analgésico, eu posso usar isso para qualquer substância. Porque qualquer substância que eu for aplicar, eu não quero que reflua e eu quero boa eficácia terapêutica, eu quero uma boa absorção, eu não quero nódulo. Então eu posso, por exemplo, adotar como padrão. Entendeu? Tá? Então, usar uma técnica adequada é extremamente importante. E aí, quando eu falo de usar a técnica adequada, eu quero lembrar vocês que hoje a primeira escolha para aplicação intramuscular é a região do ventroglúteo. Conta aí pra mim nos comentários. Quem aplica no ventroglúteo já? Gente, tá muito calor. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui tá muito, muito calor. Conta pra mim nos comentários. Vocês já aplicam no ventroglúteo? Lá no nosso evento, eu vou falar mais do ventroglúteo, tá? Mas o ventroglúteo é uma região que o paciente não sente dor. Não sente, tá? Tem poucas terminações nervosas, poucos neurônios sensitivos. Além de você não ter risco de pegar grandes vasos, não ter risco de pegar nervo, o paciente praticamente não sente a agulha entrar nessa região. Então, é muito, muito, muito tranquilo mesmo. Eu sou suspeita a falar.
Eu sou fã de aplicação no ventroglúteo. Eu precisei fazer uma consulta no pronto-socorro no domingo passado. Eu tenho hérnia cervical. Quem tem isso sabe como que é tenso, né? Eu já fiz uma cirurgia. Eu tenho aqui uma marquinha, uma cicatriz, né? Eu tenho uma artrodese na região cervical. E de vez em quando eu tenho aí algumas crises e eu fico muito mal. A dor é insuportável. Então eu vou parar no pronto-socorro. E aí eu fui para uma consulta, passei pelo médico e ele disse para mim, me deu a medicação por via oral, falou: eu vou prescrever para você um medicamento X para aplicar intramuscular mesmo. Daí eu olhei para ele, doutor, elas aplicam no ventroglúteo? Daí ele: aonde? Eu falei: no ventroglúteo. Ah, você tem que ver isso lá com as meninas. Eu falei: tá bom. Aí a hora que a técnica veio me atender, né, veio com a medicação preparada, eu pedi pra ela: eu quero no ventroglúteo. Você aplica no ventroglúteo? Daí ela ficou olhando pra mim: aonde? Falei: no ventroglúteo. Você sabe onde é o ventroglúteo? E ela não sabia. E tá tudo bem. Ela não sabia, e está tudo bem. Aí a gente começou a conversamos um monte, né? Ela terminou o curso técnico de enfermagem há pouco tempo e ela não aprendeu fazendo ventroglúteo. E tá tudo bem, a culpa não é dela, a responsabilidade não é dela. E aí eu pedi pra ela: então você se importa se eu fizer? Porque eu prefiro eu fazer, não quero no glúteo. Não quero, gente, não gosto, dói, eu quero no ventroglúteo. E pra mim é muito tranquilo, entende? Mas, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que é pra vocês saírem por aí se auto-aplicando. Eu tenho anos de experiência. E aí, eu mesma abaixei a minha roupa ali, fiz antisepsia, apliquei, ela ficou olhando, ficou admirada. Nossa, eu nunca vi nessa região, eu não aprendi. Aí eu convidei ela, falei: olha, vem me seguir lá no Instagram, né? Olha tal material, você vai ver essa técnica. Ela não aprendeu e tá tudo bem. E tá tudo bem, ela não aplica no ventroglúteo, ela aplica no glúteo, aplica em outros locais. Mas tem muitos profissionais que nunca viram essa técnica, que não aprenderam. E, gente, é uma técnica muito velha, muito antiga. Ela foi descrita há mais de 50 anos na literatura, tá? E a gente vai falar muito dela na nossa jornada. Então, lá na jornada do aplicador de injetáveis, a gente vai falar muito de ventroglúteo. E eu vou trazer muitas coisas importantes de ventroglúteo para vocês, tá? Porque vocês precisam aprender a fazer no ventroglúteo. É tudo de bom. Então, vejam, eu tenho uma soma de fatores, só pra gente recapitular. Por meu paciente não sentir dor, ou para essa dor ser a menor possível, para o procedimento ser o mais ameno possível, o mais confortável. Então, você tem que saber escolher a agulha, você tem que ter uma boa técnica, saber executar a técnica adequadamente. Então, por exemplo, eu falei aí da Trilin Z, falei da aplicação no ventroglúteo, que hoje é o local mais seguro e que não traz dor para o paciente. Você tem que ter uma velocidade adequada no momento de injetar a medicação no paciente. Você tem que injetar lentamente e continuamente. Você tem que ter uma velocidade adequada para introduzir a agulha na pele do paciente. Você tem que observar a posição do bisel da agulha ao introduzir a agulha na pele do paciente. Você tem que conversar com seu paciente. Então, são vários pontos que, se somados, e se você cumprir todos esses pré-requisitos, você faz lá o teu checklist da aplicação, se você cumprir todos eles, você vai ter uma aplicação de injetáveis perfeita. O que a gente quer? Que não seja um procedimento traumático, que o paciente não fique traumatizado, que o paciente não lembre daquela aplicação como uma aplicação que foi muito ruim, porque ele já estava com dor, ele já trazia consigo momentos ali tensos, porque estava doente, porque não estava bem. Então, tudo que eu fizer, todos os meus esforços é para garantir, primeiro de tudo, conforto, segurança para o meu paciente, né? E conforto, segurança e conforto. E se você tem um bom método, se você tem uma boa técnica, você vai fazer isso tranquilamente. Você vai ser um profissional mão boa da aplicação. Com um bom método de estudo, você consegue fazer isso tudo, tá certo?
Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre isso que a gente trouxe aqui hoje. Vocês têm dúvidas? Querem me fazer alguma pergunta? Coloca aí para mim nos comentários. Enquanto isso, eu quero lembrar vocês das inscrições para a jornada do aplicador de injetáveis, tá? As inscrições estão abertas, o link tá aqui na minha bio do Instagram. Depois que acabar a live, é só você passar ali, preencher o cadastro, você vai ser direcionado para uma segunda página, onde vai ter um botão verde bem grandão para você entrar no grupo de WhatsApp. Entre no grupo, porque no grupo você vai receber o link para as lives de aquecimento que vão começar a semana que vem. Então, na semana que vem, dia 10, começam as nossas lives de aquecimento. A gente vai ter live segunda, quarta e sexta. Serão lives muito especiais, onde eu vou trazer para vocês pontos importantes que serão destrinchados, detalhados dentro da jornada do aplicador de injetáveis, que começa na segunda, dia 17. E aí, a jornada vai do dia 17 ao dia 20. No final do evento, eu abro inscrições para o método ID, o Injetáveis Descomplicados. A Cecília disse que não conseguiu entrar no grupo, mas não conseguiu por quê? Me explica o que aconteceu, que eu vou passar para minha equipe. Apareceu alguma mensagem dizendo que o grupo tá cheio? Porque assim, ó, quando você entra lá no link da bio, você preenche com teu nome e teu e-mail. Aí você faz o cadastro, você vai para uma segunda página onde vai ter o botão pro grupo de WhatsApp, tá bom? Só explica para mim o que apareceu. Ou se passou batido, volta lá no link da bio, preenche o cadastro de novo. Sim, o que, Cecília? Por gentileza, explica para a prof. Grupo cheio? Ai, que maravilha! Que bom! Se o grupo tá cheio é porque a galera tá chegando. Fica tranquilo, tá? Eu já tô falando aqui com a minha equipe. A minha equipe tá aqui comigo na live, já vai verificar o grupo, já vai liberar um novo link lá para vocês. Espera só um pouquinho, se você entrar, aparecer que o grupo tá cheio, espera uns minutinhos e faz de novo o processo, tá? Os grupos estão enchendo muito rápido, gente, tá bom? E eu fico feliz por isso, é sinal que muita gente tá chegando pro evento, tá certo? Vocês querem me fazer pergunta sobre os assuntos de hoje? Oi, Thelma, tudo bem? Thelma chegando por ali. Quanto tempo? Beijo pra você. Gente, vamos fazer a foto. Vamos fazer a nossa foto. A galera que é nova por aqui, não estranhe, tá? Mas já é tradição das lives da Prof. Patrícia, da gente fazer uma foto. Eu vou fazer pose de foto aqui. Vocês vão printar, posta lá. Posta nos seus stories, me marca e coloca lá a hashtag do nosso evento. Hashtag vem dia 17, tá? Vai ser um evento incrível, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer uma aplicação de injetáveis com segurança, sem medo, mesmo que você nunca tenha feito uma injeção na vida. Eu vou te mostrar o passo a passo para você perder o medo de aplicar injetáveis e fazer com segurança. Vem, porque o evento vai ser incrível, tá? Então posta lá a nossa foto, coloca lá a hashtag vem dia 17, marca a Prof. Patrícia e a gente ainda vai ter muita coisa boa daqui até lá. Lembrando que temos 3 lives de aquecimento a semana que vem e o evento começa no dia 17. Vamos lá pra pose, pra foto então. Printa aí, gente. Pronto? Posta lá, me marca, coloca a nossa hashtag, tá bom? Ninguém tem dúvidas? Se vocês não têm dúvidas, então a gente vai encerrando por aqui essa live com a música do nosso evento. Olha aí a música que vai embalar o nosso evento. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo nessa live de pré-aquecimento. Foi muito bacana. Lembrando que lá no nosso evento, muito do que eu falei aqui hoje vai ser trabalhado em detalhes com vocês, inclusive com materiais, com bônus que serão compartilhados nos grupos de WhatsApp. Por isso é muito importante entrar no grupo, tá, galera? Entra e fica lá até o final para você receber todas as informações. Um beijo grande, tá? Fica tranquilo, a minha equipe já está providenciando um novo link lá para o grupo de WhatsApp. Espera aí uns 10 minutinhos, volta lá e tenta fazer novamente. Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana. Eu vejo vocês segunda-feira
para a primeira live de esquenta da jornada do aplicador de injetáveis. Tchau, gente. Um beijo.